Boa noite. Oi, Roberta. Esperar o pessoal entrar um pouco pra gente começar. Ai, deixa eu me arrumar aqui. Peraí. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live. Mais uma live conversando com pupilos. Hoje a gente vai falar sobre um tema aqui de como é possível, né, mudar o foco dentro da veterinária e como que a gente toma essa decisão aí mais assertiva, quando é a hora correta, né, para mudança de carreira, você não tá muito bem na sua área, você não tá muito feliz. Muitas vezes a gente acaba abandonando a veterinária, né? Eu tenho vários alunos aí que acabaram abandonando a veterinária no meio do tempo. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, né, hoje com a Roberta. A Roberta é a minha mentorada, ela é... Boa noite, Fabi. Ela é médica veterinária, comportamentalista e da área da psiquiatria também, né? Então ela vai falar um pouco da carreira dela, como que ela fez essa transição de carreira dentro da veterinária, né? Então ela já entrou aqui e eu vou chamá-la. Mas antes disso, gente, preciso falar aqui, né? Ainda as inscrições para o FCPA estão abertas. Hoje a gente tem R$250 de desconto esperando. Esse 250 vai ficar até amanhã. Então, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a parcelamento, com relação a cartão, Kátia, eu não tenho limite no cartão. Kátia, eu posso pagar em 2 cartões, você pode pagar em 2 cartões, você pode parcelar em até 6 vezes sem juros, você pode parcelar em até 12 vezes, aí tem os juros do cartão, né? E tem a forma de você não comprometer o limite do seu cartão. E tem muita gente aqui que não tem limite no cartão e não consegue comprar. Então, através dessa forma aí, vocês não precisam ter o limite total no cartão de crédito, tá, gente? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, chama aqui no direct, chama aqui o suporte também, quem tiver no grupo de WhatsApp, fala diretamente com a Catarina que a gente ajuda vocês, qualquer coisa aí. E os meus alunos de outros cursos, vocês, além desse desconto, vocês têm mais uma porcentagem em cima do desconto também para vocês entrarem pro FCPA, tá? É uma grande oportunidade. Se eu fosse vocês, eu não perderia essa chance. E é a forma de vocês... É a primeira turma do ano, né? Então já muda aí 2025, já começa a colocar o foco, já muda um pouquinho com relação à transição, você tá meio que na dúvida, está meio desistindo da veterinária, assista essa live, que eu acho que isso vai fazer uma baita de uma diferença para vocês, tá bom? Vou chamar aqui a Roberta. Vamos lá. Vou chamar ela aqui, ao vivo. Eu acho que a sua câmera tá ao contrário, Roberta. E... Agora... Oiê! Esse é o problema. O problema é sempre a pecinha de trás, né? Ai, boa noite. Tudo bom? Tudo, e você, Kátia? Tudo ótimo. Então, tá bom, para variar, não tô te vendo. Ah, você tá de brincadeira.
Verdade. E você não sabe, eu desinstalei o Instagram hoje, instalei novamente para ver se dava alguma diferença e não deu. Mas você já tinha. É, na outra live, a gente fez live há pouquíssimo tempo também, né? É, quando eu te chamei para live, eu conseguia te ver. Depois a gente teve algum problema de som, né? A gente saiu, voltei e você não me viu mais. Você quer tentar sair, tentar entrar? Vamos fazer Vou um teste. tentar de novo? Vou tentar, peraí. Tenta lá de novo. Porque, gente, é muito ruim. É muito ruim quando você tá na live e você não tá vendo a pessoa do outro lado, né? Fica às cegas, literalmente. Vamos ver se a gente consegue. Deixa eu chamar ela de novo aqui. Não? Não. Vamos que vamos. Poxa, de novo, cara. Eu fico preocupada, porque quando a gente não está vendo, acaba atropelando a fala da outra, né? A gente não consegue ver a expressão, né, da outra pessoa. Eu fico só eu me vendo aqui. Ah, tudo bem, Roberta, vamos lá. Vamos assim. É gostoso estar aqui. Ah, prazerzão de novo a gente conversar. A gente já conversou outras vezes. A Roberta já fez uma live. Eu já fiz uma live no perfil dela também, há pouco tempo. A gente falou sobre psicofagia, né? É verdade, foi bem bacana. Tinha muita gente lá e ficou conversando assim e tal. Pena que você não está me vendo, mas, Roberta, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal. Tá bom. Bom, meu nome é Roberto Stefano, eu sou médica veterinária aí há 18 anos, atuei na clínica médica e cirúrgica por todo esse tempo, 13 anos aí na clínica médica, e vim conhecendo o mundo comportamental, que foi me encantando a cada dia, fiz pós-graduação. Quando eu estava fazendo a prova da pós-graduação, me aparece a Kátia na minha vida. E graças a Deus, porque mudou o rumo aí de tudo que eu estava imaginando fazer. O que você está querendo fazer e o que mudou eu ter entrado na sua vida, ou melhor, o FCPA ter entrado na sua vida? Então, Kátia, eu não sei se você vai se lembrar, mas eu estava no curso de pós-graduação, estava estudando para a prova final, mas eu acho que eu usei essa frase em uma outra vez. Faltava um encaixe, tinha aquele medo da prática, é como se a gente fosse recém-formado, né? Por mais que atuasse aí com os tutores, na lida aí da clínica médica, enfim, o dia a dia aí da clínica, de que forma abordar a parte comportamental? Como inserir a mudança de manejo, a mudança de rotina? Eram dúvidas de um recém-formado atuando numa área nova, né? Só para contextualizar, Roberta, o pessoal saber que área que você trabalhou, que você entrou na pós-graduação, né? Você entrou na pós-graduação em comportamento, né? Comportamento. Tá. Só para as pessoas entenderem, achando que você estava em uma outra área e de repente você encontrou. Não, você já estava fazendo uma pós, e aí você me viu na internet e algo aconteceu. Sim. Atuei durante anos aí na clínica, eu fui proprietária de uma clínica veterinária, então fazia de tudo, né? Desde parte de RH, pagamento, atendia público, fazia cirurgia, limpava canil, né? Tudo aí que a gente sabe o que ser dono de uma clínica, o peso que é, né? E começaram a acontecer algumas situações, alguns desconfortos que eu comecei a buscar sobre comportamento, né? Já
pensando aí numa mudança diária, numa transição de carreira. Porque eu buscava outra coisa, né? Já não estava mais bacana da forma que estava. Foi aí que eu entrei no curso de pós-graduação. Junto com o curso de pós-graduação, eu fiz aí pelo menos 6 cursos a mais. E a Kátia De Martino aparecendo no meu Instagram. Você começa a buscar coisa sobre comportamento animal, automaticamente começa a aparecer. E eu já no final aí, já tinha saído da clínica, já engatando aí no mundo comportamental e faltando essa peça, assim, vai, né? Esse vai para realmente começar a atuar na área de atendimento. Aí eu falei assim, eu vou pagar o curso da Kátia De Martino, eu preciso ir para o 7º curso para ver se eu desencalho nessa parte comportamental, né? Existe um medo, né, por trás do primeiro atendimento, enfim, de que forma atuar. É a sensação de um recém-formado mesmo numa área nova. E aí foi quando eu conheci o seu curso. Na primeira mentoria, você já me pegou pela mão e falou, vem cá. Porque no dia seguinte da mentoria, eu já tinha o meu atendimento. E assim, foi crucial, Kátia, foi crucial. É lógico que no curso, como eu já tinha feito outros cursos, inclusive da pós, as informações batiam, né? Afinal, a gente está lidando com um assunto, comportamento, mas eu digo que o seu curso, para mim, foi aquele pontapé de falar assim, vai, mergulha, que é esse o caminho. Não aguento mais ver essa mulher falando na minha cara, na minha real, essa mulher de óculos aí, fica falando com horror. Cara, eu vou pagar para ver, não aguento mais. E você sabe que eu até fiz uma tentativa, estou lembrando agora, mas tinha você ficava na espera, porque o curso ele não é direto, né? Você abre, acho que 1, 2 vezes por ano. E eu fui aquela história, não, se a fila de espera não é para ser agora. E, de novo, a Kátia aparecendo para mim, né? FCPA, FCPA. Eu fiz assim, eu vou pagar para ver. Eu já usei essa frase para você. E, assim, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque realmente foi o pontapé. Sabe assim, quando você vai cair na piscina, você fala, vai que você sabe nadar? Foi o que o curso foi para mim. Mas, assim, por que foi o pontapé? O que foi diferente? Porque, afinal de contas, eu já tinha feito uma pós-graduação, tinha feito 6 cursos e não tinha uma pecinha que encaixava nada. Foi o FCPA que foi a última, não sei se foi a última, mas foi a peça que encaixou aí. Foi. Eu estava com a minha cabeça inchada de tanta informação, de tanto curso, e assim, deslumbrada. Tanto é que eu decidi abrir o Instagram profissional, que hoje a gente está falando, para poder colocar informações do que eu estava assimilando para fora, né? Então, assim, eu tinha essa necessidade de colocar informação para fora, porque senão a minha cabeça ia explodir, eu precisava colocar na prática. Uhum. O que eu vi de diferencial no FCPA que me deu esse pontapé para começar a lidar mesmo na prática foi exatamente a parte prática do curso. A gente tem aí todos os módulos de aula, ok, mas é um curso que não enche linguiça, você vai direto ao ponto, você entende o seu linguajar é muito fácil de entendimento e o que me pegou mais foi a parte de psicofármaco, porque é uma coisa que eu tive uma belíssima aula de psicofármaco na pós-graduação, aquelas aulas que você sai até zonza. Tá, mas o que eu uso com o quê? Na prática, eu começo com qual dose, em quais situações, aonde eu encaixo tudo isso? E o FCPA me deu essa segurança de lidar, de prescrever psicofármacos. Infelizmente, a nossa rotina, a gente não gosta muito,
mas em psicopatias aí, compulsões, enfim, a gente tem que usar psicofármacos, né? Então, a segurança, a virada de chave, Kátia, foi a prescrição de psicofármaco, para te falar a verdade. Legal, legal. Porque assim, muita gente, Berta, pode estar aqui, como que um curso que é online pode te dar prática? Porque muita gente pensa nisso. Fala assim, cara, eu não tô lá no dia a dia, eu não tô lá dentro do consultório para ver ela exercendo, apesar de que tem uma... Eu gravei uma consulta, né, em loco na casa do doutor para mostrar qual que é a forma tal de trabalhar isso. Mas assim, as pessoas, os veterinários, eles têm essa dúvida. Cara, como que eu posso aprender na prática assim a coisa é online, né? Você consegue responder ou eu respondo? Bom, você sabe que eu sou fã do grupo de mentoria, onde salva não só eu, como os nossos colegas que estão nele. Te falo pelos outros cursos que as nossas reuniões eram mensais. Então, assim, você pegou um caso que você precisa, tem dúvida, eu vou usar o quê? Quais seriam aí as alternativas? Qual a melhor sugestão? Principalmente no início aí, a gente tem nosso grupo de mentoria que na hora é respondido. Então, na hora, sim, e tudo vira vivência para quem está dentro dele, né? Então, por exemplo, o caso da Cíntia pode ser um caso que eu já peguei, ou que eu vou pegar e me faz lembrar. Então, o nosso grupo de mentoria do WhatsApp é aquela coisa meio que na hora. Daqui meia hora você tem aí uma sugestão de protocolo, né? Então, esse é o diferencial. Além de módulos muito objetivos, a gente tem aquele amparo meio que online, né? Direto. E assim, você sabe, às vezes todas as perguntas eu vejo que você responde. Por mais que já tenha tido sugestões dos mentorados lá, você faz questão de dar o seu aval, de concordar com tal protocolo, olha, não mexeria. Eu mesmo, semana passada, perguntei, mexeria em tal caso, em tal medicação, buscando isso, isso e isso? Né? É uma coisa que me gerou dúvida, o caso está indo tão bem. Então, assim, é uma coisa que você tem um amparo na hora, né? Na hora que você precisa, e não daqui a um mês, diferente das nossas mentorias online, que a gente também coloca casos clínicos, né? E muita coisa é discutida lá. Então, olha o amparo que o curso dá. E esse é o motivo do pontapé que me deram. Que bom. Nossa, eu fico muito feliz de saber. E... Eu não primeiro caso, assim, você é da nona, porque assim, eu não tenho a turma que as pessoas entraram. E eu sempre marco, né? Ah, certa, uma 9, a gente está para a 14ª turma. Quando? Foi ano retrasado, primeiro ou Foi em penúltimo? 2024, 2013, alguma coisa assim, né? Alguma coisa assim, Mas... Eu não vou lembrar a data ao certo. Mais Mas... ou menos. E você... nesse período, até hoje comigo, inclusive a Roberta, ela trabalha mais nessa parte burocrática, digamos assim. Posso falar burocrática? Pode chamar. A Ela, parte chata. ela que refez a aula do mapa, de como que você faz como você emite o número do mapa do registro, né, do Ministério da Agricultura. Ela fez a aula do GovBR também, que todo mundo tinha uma baita de uma... Eu era uma dessas pessoas. Assim, Roberto, faz isso, porque eu não sou a melhor pessoa para mexer com isso. E é uma aula assim, cara, super boa, maravilhosa, sobre
enriquecimento ambiental, porque eu também sou uma topeira para enriquecimento ambiental. Eu falo para os meus clientes, procura no YouTube. Ô, Kátia, Cara, não tem idade nenhuma para fazer enriquecimento ambiental, sabe? Eu sou a topeira total para essas coisas. eu Roberta, sou louca. Eu sou louca do enriquecimento ambiental. Toda minha prescrição tem enriquecimento, Kátia. não, eu prescrevo. Agora, você vai me perguntar, pedir sugestão? Ah, sabe, amiga? Ontem a Ju, que mora fora, né, nos Estados Unidos, Uhum. mostrando as lojas de lá, as opções. Eu fiz, Ju, a hora que eu. Nossa Senhora! Eu acho que eu ia gastar todo o meu dinheiro com as coisas que tem lá fora. Cara, quando eu fui para lá, assim, não era essa leva de cachorro que eu tenho hoje, mas quando eu fui para lá, cara, foi só uma mala forte de enriquecimento ambiental para os cachorros. Eu fui no shopping, para mim era um shopping, assim, o dia inteiro com produto. Lá É eu, muito gostoso. cara, melhor lugar, né? Melhor. Mas, Eu quero até falar depois de enriquecimento ambiental, que é uma coisa muito bacana. É assim, quando você consegue virar a chavinha do tutor e ele ter prazer em oferecer isso para o cão ou para o gato e ver no dia a dia essa alteração comportamental, porque o enriquecimento ambiental nada mais é do que você dar atividades que são nativas da essência do cão e do gato, né? Você mimetiza o que eles fariam em vida livre dentro da sua casa, exato. né? Então, assim, isso me encanta. Eu tenho até uma página só disso assim, foi o que eu falei até na aula. Eu me empolguei, a aula foi mais de uma hora, né? Ah, mas tá cortando a fala. Tá cortando a fala de legal vocês falarem também. Vamos ver qual que é. Porque assim, quando uma fala, a outra começa a cortar um pouco a fala da outra. E pelo fato da Roberta vendo, às vezes a gente pode falar uma na frente da outra. Mas vamos tentar não fazer isso também. Mas Tá. se vocês puderem falar, mas enfim, é isso. Eu vou, Inclusive, você falando, eu vou, eu vou tentar dar um silêncio, assim, um tempo de silêncio para eu entrar falando. tá bom, tá bom. Uma coisa que você comentou agora, como é legal quando o comportamento do cachorro, o tutor começa a perceber, né, o comportamento do cachorro. A minha fala é isso? A minha fala. Enfim. Se Quer sair? eu sair Não? a live, então eu acho que vai ter que ficar desse jeito mesmo. Tá. Então, você falando aí sobre como é legal a gente ter os comportamentos, né? Um caso que foi ontem, a Daniela falou, né? A Daniela foi uma veterinária que entrou na anterior, na última de 2024, ela tinha desistido da profissão de veterinária, ela entrou para entrar, né, na área comportamental, e aí ela adotou uma cachorrinha que tinha uma baita de uma separação e não sabia brincar nem nada, e a gente começou a orientar ela, né, a fazer mental em cima da cachorrinha e tal, e ontem ela mandou a cachorrinha super entretida no brinquedo e roendo horas lá. Ela super feliz também com a conquista, né? Eu acho que o resultado, Kátia, não sei, não consigo ver quem está aqui, mas todo mundo conhece o meu Rui, que é o meu cachorro, ele é um resgatado, adotei. Quem conheceu o Rui, hoje desconhece ele, porque a gente vive a alteração comportamental aqui em casa. E o Rui é um dos casos que, se eu te falar que eu usei
floral por uma questão de mudança que eu tive, questão floral para adaptação, né, nessa mudança, foi o único medicamento que eu utilizei na vida toda dele. Então, hoje o Rui, ele passeia, ele é assim, ele é um fala, nossa, como ele é educado, como ele é centrado, como ele é social. Quem conheceu o Rui e vê o Rui hoje, vai falar, não, não é o mesmo cachorro. Olha, e que legal, né? Com floral. Só com floral. E você deve ter formulado o floral através da aula da ciência. É assim, né? Eu enfatizei muitos psicofármacos porque eu acabo pegando casos mais de psicopatias assim, acaba sendo a minha linha de frente, né? Eu queria até falar assim, cannabis medicinal, eu aprendi com você a formulação. Então hoje eu mexo com cannabis graças ao curso. Parte de floral, a gente tem a Cíntia, que não tem nem o que falar dela. Né? A todo momento no grupo, né, de WhatsApp, qualquer dúvida que surja, mas a aula dela é um espetáculo. A parte de psicofármaco, parte de homeopatia. Eu sou uma veterinária, Kátia, que eu paguei minha língua com floral e homeopatia. Eu também! Porque assim, eu era a rainha da homeopatia, né? Para mim, era água com açúcar. E assim, eu usei no meu cachorro e tive resultado. Pois é. Né? Então, Tive um caso que eu não precisei nem entrar, e já estava na possibilidade nos exames para a gente entrar com psicofármaco. Não precisei entrar, porque a doutora falou assim: não, Kátia, nem precisa. Floral e feromônio já deu super certo aqui e a gente vai continuar com isso. Legal, né? Então, muito legal. Então, assim, a mudança comportamental também é nossa, né? A gente muda muita coisa e isso é muito bacana, porque no próprio grupo, né? Eu assisti a live que você fez segunda-feira, para os veterinários, né, que acham que o comportamento é bobeira, eu ainda escuto isso, né? Às vezes uma tiração de sarro. A gente está usando o comportamento, essa nossa área, que muito em breve aí a gente vai virar especialização em casos judiciais. Então, isso daí é fantástico. Nossa, você viu, cara? Tipo, Ana sendo a primeira para desbravar esse mundo bem. Sim, é encantador, é encantador. E você vê, né, na clínica a gente pegava casos de casais se separando, já casos judiciais de guarda compartilhada. Na minha visão, com o que eu tinha de conhecimento na época, era assim, mantenha a ração, para não dar uma gastroenterite. A ração que usa na casa do ex-marido, usa na casa da ex-esposa. Nunca me passou pela cabeça desta parte comportamental. A cabeça do cachorro, como que ela fica, né? Com essas duas casas. E por quê? Daí é uma chamada aí do que você fala. A gente não aprende na graduação essa parte de comportamento, o que é o normal, né? E assim, a gente tem muita situação de silvestres, enriquecimento ambiental, tá, mas e o cão e o gato, que é o que mais a gente tem aí dentro da casa das pessoas? Essa mudança de vínculo entre o homem e o cachorro e o gato. Pós-pandemia, quem que ficou normal durante pós-pandemia? Né? Então, assim, é uma área que tá em crescimento. Quanto mais passa, quanto mais a gente divulga, mais os nossos colegas veterinários começam a identificar problemas de comportamento junto aí com os problemas clínicos e começam a chamar a gente. Pois é. Hoje, eu fui atender um caso, uma adestradora que me indicou.
tá me ouvindo, Roberto, também? Tô. Pica um pouco, mas dá para ouvir. Tá. E aí, duas cachorras, estavam bem, estavam se pegando dentro de casa, tal. E aí eu terminei a consulta, a tutora olhou para minha cara e falou assim: "Nossa, nenhum veterinário falou para mim que a minha cachorra precisava ser medicada. Nenhum veterinário falou para mim que minha cachorra, se eu soubesse, eu não estaria com minha cachorra 5, 6 dessa forma. Mas nenhum veterinário falou isso para mim." Eu falei assim, porque nenhum veterinário entende. Eu falei isso pra ela. Ela falou assim, nossa, foi a administradora que falou, nem eu sabia que tinha um veterinário comportamentalista. Eu falei assim, olha, infelizmente é uma área nova, mas está em expansão. E, infelizmente, muitos veterinários não conhecem um veterinário comportamentalista e não entendem comportamentos. Portanto, a sua cachorra não seria tratada como nenhum veterinário clínico. Você entendeu? Então, os veterinários, não sabendo que existem veterinários comportamentalistas, não têm um olhar clínico, não têm um olhar do fator comportamental daquela cachorra, e a cachorra ficou 5 anos tendo os mesmos comportamentos sempre, sabe? Diagnosticado, né? Exato. E ela ficou tão frustrada e assim, perdidaça em tudo que ela ouviu, né? Cara, tipo, pra mim tudo isso é novo. Eu falei assim, olha, eu orientei bastante, assim, ó, tô aqui tirar todas as suas dúvidas. Ela falou assim, nossa, mas por que ninguém falou isso pra mim? Sabe? Então, E eu não vejo nem culpa dos colegas, porque eu me coloco de anos atrás, Kátia, de coisas que apareciam e em nenhum momento me vinha na cabeça por não ter conhecimento mesmo. Então, a gente tem um trabalho muito grande, tanto com os tutores, de fazer eles entenderem que o cão, o gato, é uma espécie diferente que está dentro, está preso, né, dentro da sua casa e a gente tem obrigação, como responsáveis deles, de atuar de uma forma diferente e também um trabalho com os nossos colegas. Tudo começa no emocional, né, que vira doença física, e a doença física com a parte mental, ela está diretamente ligada. Diretamente ligada. É Tostines, né? A gente não sabe se começou no mental e foi para o físico, ou é do físico e foi para o mental, mas que hoje é muito claro e que isso a gente precisa divulgar muito, muitos casos da clínica médica, né, desde problemas de pele, problemas gastrointestinais, inflamação intestinal, ciclos compulsivos, né, que são terríveis de pegar, a gente tem que lidar junto com esse paciente, o clínico geral com o clínico comportamental, o dermatologista com o clínico comportamental. uhum. Né? Então, essa interação, primeiro essa informação, porque a gente ainda tem muitos casos subdiagnosticados. Né? E o veterinário, eu te falo porque a minha demanda de atendimento, Kátia, graças a Deus é por indicação. Eu vários anos atuando, muito, né, conhecendo pessoas, eu sou muito indicada no grupo de veterinário. Então, o veterinário que percebeu um caso, você começa a perceber que ele sempre ele se ligou. Opa, tem coisa aí. E assim, eu penso aí veterinários que me mandou um caso, vai resolvendo, está melhorando, manda o segundo caso, está resolvendo. Tem alguns que a gente não consegue resolver, porque também não depende só da gente, né? A gente dá as ferramentas, é o que você sempre fala, e isso caiu muito bem para mim, porque quando a gente começa uma área, a gente quer salvar o mundo, na verdade, a gente instrui o tutor. Quem está na lida diariamente com o pet, com o cachorro, com o gato, é o tutor, é ele que vai colocar em prática. Uhum. Né? Então, o que eu percebo é que o colega que se ligou, que as duas coisas andam juntas, em grande parte dos casos, é o colega que geralmente está me indicando.
Aham. Pelo menos ele já está começando a ter um olhar que tem um problema aí que tem a mente envolvida, assim, né? Sim, sim. E não dá para culpar os colegas, porque na verdade a gente não tem essa Pois é. informação nas universidades, né? Eu acho que já passou do tempo, de estudar comportamento na E eu universidade. sempre, e eu sempre digo aqui, eu sempre vou dizer, enquanto as graduações, todas as graduações mudarem, eu vou estar aqui batendo na mesma tecla, falando de entender sobre comportamento. Seja É. qual for a sua especialidade. Roberta, entrando um pouquinho aqui no nosso tema com relação à transição de carreira, eu acho que cada um ele tem um start aí na vida de quando isso começa a acontecer. Quando começou a acontecer? Kátia, hoje vou mostrar, eu fiz uma cola. Por quê? Porque eu gosto de escrever, porque eu consigo gerar atenção quando eu escrevo. E eu fui revivendo tudo o que aconteceu para a gente poder chegar, de que forma que foi a minha transição de carreira. Que legal. Então, eu fiz alguns tópicos, e o primeiro deles, Kátia, o primeiro deles é assim, preste atenção no seu desconforto. Você começa a sentir coisas, você começa a ter dúvidas, você faz questionamentos, você tem a síndrome da música do Fantástico no domingo, porque na segunda começa tudo de novo. Esse desconforto te indica muita coisa. Esse é o primeiro passo que eu diria. E quando a gente está no desconforto, a gente não entende muito bem, fala, no meu caso, poxa, a clínica é minha, eu faço do meu jeito, as coisas andam, existe movimento, o que está acontecendo? Você começa a se questionar o que não está bacana, né? O segundo passo que eu colocaria é uma autoavaliação, né? O que faz sentido para você? Qual que é a sua essência? O que você busca? Quais são os seus valores de vida? Estou olhando aqui porque eu estou colando sim, viu? Tranquilo. Eu escrevi. Quais são os seus valores de vida? Eu até antes de ser mãe, eu não me preocupava de trabalhar de domingo a domingo. E eu trabalhava de domingo a domingo, porque eu tinha cachorros internados, eu tinha cachorros que moravam lá e existia a limpeza de canil, existia a responsabilidade de dar medicação controlada, no caso, por exemplo, Gardenal, 2 vezes ao dia, e existia um rodízio ali e a preocupação nunca passava. E eu me dei conta, na verdade, durante a pandemia, quando eu vi minha filha, hoje minha filha tem 12 anos, quando eu vi minha filha falando coisas com linguajar que não era de dentro da minha casa, palavras novas que aprende, e eu falei assim, opa, eu estou perdendo alguma coisa. Eu perdi uma evolução aí, porque o trabalhar, para mim, era essencial, eu não tinha essa noção. E aí, isso começou a me incomodar demais, né? O fato de eu não estar acompanhando o crescimento da minha filha. Então, eu te coloco aí numa uma posição de veterinária que ficou grávida, dona de clínica, que desde limpar canil, pagar conta e fazer cirurgia, lidar com funcionário, RH, contabilidade, toda a parte aí burocrática que a gente responde aí, eu não me lembro agora, mas eu acho que são 7 órgãos que a gente responde, mulher, esposa, dona de casa e mãe. Daí você fala, tem alguma. Você vai pirar. Eu gostaria de saber quem foi a mulher que rasgou o sutiã. Porque você fala, você quer ser Mulher Maravilha. E aí você começa a se conectar à sua essência. E ao mesmo tempo, você tem a responsabilidade, porque todo mundo tem boleto para pagar. A parte financeira, ela fala muito Uhum. alto, né?
E, e isso começou a me incomodar de tal forma, eu comecei a me analisar, eu comecei a ver o que realmente era importante para mim, ao mesmo tempo aquela responsabilidade, tanto da clínica quanto os boletos vencendo do meu pessoal, porque não sou de família rica, né? Não casei, assim, não adianta, você tem que trabalhar e você tem que se sustentar. E aí eu comecei a analisar o meu perfil. Eu não tenho perfil de CLT. Então, analisar o seu perfil, as suas habilidades, ela também é muito importante nessa autoavaliação. Você consegue... porque daí passou pela minha cabeça assim, eu vou trabalhar na clínica de alguém que eu vou entrar 1 hora, eu fico com a minha filha de manhã, eu vou entrar 1 hora, saio assim, pego minha bolsinha e, ó, vida que segue. E quem não tem perfil disso, de simplesmente pegar a bolsa e ir embora, porque aquele caso que você atendeu na clínica fica na sua cabeça, eu acredito que grande parte aí dos colegas sejam, que atuam com amor mesmo, né? Não por amor, com amor à profissão, eu sei que eu não tenho perfil para CLT, de simplesmente, registro, nananã. E foi aí, procurando me conhecer, saber o que estava acontecendo comigo naquele período ali meio caótico, eu comecei a estudar um pouquinho de comportamento, comecei a entender, a buscar um pouco mais sobre comportamento animal e caí no comportamento animal. Eu fiz assim, poxa, se o ser humano, principalmente pós-pandemia, teve aí uma mudança, né? A pandemia eu acho que foi um divisor de águas aí para muitos, pelo menos deveria ser. Como que está a saúde mental dos nossos pets que convivem diretamente com a gente? E essa área começou a me encantar. E eu comecei a estudar, porque... Roberta, você já tinha entrado nessa área na pandemia, antes da pandemia? Não, Não? na pandemia eu estava na clínica morrendo de medo de perder tudo que eu tinha construído lá. Entendi. Porque se, nossa, na pandemia foi assim, eu ainda não estava na internet. Foi a partir daí que eu comecei a fazer umas lives, principalmente no cão terapeuta, peguei bastante, né, ao longo do trabalho. E a gente começou a falar muito sobre. E aí eu comecei a falar, gente, pós-pandemia, esses cachorros vão estar com problemas comportamentais, eles vão estar muito mais reativos, ansiosos, ansiedade por separação, babá, entendeu? Exatamente. Já, E na clínica, Kátia, o que a já, gente... já cantavam essa bola durante a pandemia. Sim. E na clínica, no período aí da pandemia, o que a gente atendeu de paciente novo, que comprou, que adotou, tinha locais que vendiam filhote que tinha fila de espera para adquirir filhote. Porque o pet virou a diversão Exato. dentro da pandemia, para o filho, para o pai, para a mãe. Virou apego, né? Virou apego das pessoas por terem acesso a fora e acabou adquirindo um cachorro, um animal de estimação a partir daí, né? Foi a válvula de escape, né? Quem não adquiriu um cachorro foi para a cozinha fazer bolo, foi inventar uma coisa, foi mexer com planta. Eu fui mexer com planta, né? E o revés dessa situação toda é exatamente isso que você falou. Esses cães crescem, primeiro retirados da mãe, é assim, né? Já o criador queria fazer acontecer. Então, entregava o filhote muito rápido. A gente já tem um ponto aí de alerta. Uhum. Esses filhotes cresceram com a família toda dentro de casa. Acaba a pandemia, volta aí o semipresencial, presencial. Esse cachorro só teve contato com a família. Uhum. E aí, outro revés, né? Pós-pandemia, abandono. Problemas mentais. Não quero, não posso.
né? Usou como um cachorro de pelúcia, um gato de pelúcia, e agora não Agora pode. não pode mais, né? Agora voltou pro presencial, não tenho como trabalhar, como cuidar, aí rola um abandono. E a questão aí é assim, acabou o tempo. É lógico que a gente tem aí uma situação de cães de rua que eu nem vou entrar, porque eu atendi muitos cães de resgate, o meu é resgatado. Então, assim, eu não vou entrar na história de tem cães que não têm comida, não têm água, não são castrados, nada disso. Mas os cães que estão dentro da nossa casa, a gente precisa começar a melhorar a qualidade de vida deles. É responsabilidade, é água, comida, ambiente limpo, enriquecimento ambiental, passeio. A gente tem essa responsabilidade. Muitos podem e terceirizam esse trabalho, mas mesmo terceirizando esse trabalho, temos essa responsabilidade, e de fato somos tutores, né? Nós criamos um vínculo com esses animais e esses animais precisam da gente também, do nosso afeto, do nosso carinho, e não terceirizando somente essa protetora, passeadora, enfim, né? Mas voltando aqui, Roberta, no seu caso aí de transição de carreira, e aí você entrou para a área comportamental e quando que você conseguiu fazer realmente essa transição? Foi uma transição? Foi uma queda? O que aconteceu de fato? Olha, Kátia, o que aconteceu comigo sai um pouco da curva, porque com a venda da minha parte da clínica, eu peguei o que eu ganhei e eu investi tudo em curso. Entendi, entendi. Então, eu tinha aí um período onde eu conseguia me bancar. Estou falando do lado financeiro, sim, porque é um dos maiores medos na transição de carreira, né? Sem dúvida. Então, eu peguei e falei, eu tenho que... Passou pela minha cabeça sair da veterinária. Nessa questão de tomada de decisão, né? Então, assim, desconforto, autoanálise, autoconhecimento. Opa, chega, não quero mais clínica, eu não vou atender para ninguém, eu não vou atender em domicílio. Em último caso, a gente sabe que a nossa profissão dá para fazer isso, mas eu vou trilhar esse caminho do comportamento. O que eu indico é sempre, o ideal após a tomada de decisão de, opa, eu não quero mais essa vida que eu estou levando, né? É você se planejar de uma forma gradativa, né? Então, assim, quais são as suas responsabilidades, o que você precisa investir, quais as suas habilidades e qual o ramo que você vai investir. Eu dei sorte de cair no comportamento e estar numa área em ascensão. Hoje eu dependo só do comportamento. Mas outras pessoas podem escolher outras áreas, não é verdade? Então, assim, hoje a gente está falando da nossa área, né? Que é a área que a gente mexe aí diariamente. Mas, assim, o planejamento... Então, assim, investir em estudos é a primeira coisa, né? A gente nunca para de estudar, e você começa a ir direcionando a sua carreira de uma forma gradativa. Você ainda tem o seu ganha-pão, né? E eu estou trilhando, eu estou adquirindo conhecimento para até... você não precisa vir só do comportamento como eu fiz. Você pode lidar com a sua clínica, atendendo suas vacinas, fazendo suas cirurgias e, aos poucos, ir passando, atendendo pacientes na área comportamental. Uhum. Até o momento de você se segura na área comportamental, você perceber que o seu aumento está... exatamente, é uma balança, né? E aí, assim, agora eu consigo viver disso e não necessariamente aquilo. E aí cria-se essa transição de fato, né? Eu vou falar um pouquinho da minha vivência, porque eu também fiz uma
de carreira, né, gente? Eu não me formei em veterinária comportamentalista da faculdade sendo veterinária comportamentalista. Foi um grande, foi um, assim, foi, para mim foi meio que um choque, sabe? De realidade. Porque eu saí da graduação, TCC em cirurgia, eu estava fazendo cirurgia, eu estava em pós em cirurgia, sabe? E aí, no meio da pós, eu olhei e falei assim, cara, não é isso que tá me dando. Nossa, não é isso que eu amo, sabe? Não era aquilo que eu chegava e olhando meus olhos. Não era. E aí, na época, eu tinha saído da empresa que eu trabalhava, empresa grande aí, e eu achava que eu estava ganhando pouco na época. Eu falei assim, cara, a gente trabalha pra caramba nessa miséria. Não é possível. Meio que assim, eu saí de lá meio que, sabe, meio brigada. Assim, cara, não é possível que eu ganhe só isso. Vou sair. Cara, e aí, um grande problema, porque eu achava que eu tava ganhando pouco. Quando fui ver, tava ganhando muito, muito. Porque eu comecei a ter uma depressão absurda, procurando clínica, procurando parcerias aí de fazer cirurgia em outras clínicas e tal. Eu falei assim, cara, não dá, vai fechar. E foi aí que surgiu a oportunidade de eu fazer um curso de adestramento para trabalhar nessa área, né? E eu não tinha nada de adestramento na época. Então, fiz um curso de adestramento e tal, e nesse meio tempo eu estava fazendo a pós, né? E eu vi que, assim, cara, o adestramento sabe, dava muito mais motivação para acordar, para trabalhar, do que a pós. Aí eu grande de um problema, assim. Espera só um pouquinho que o Caju tá na minha frente. Eu não consigo ver o cachorro. Na gravação você vê. Eu sempre vejo ele na gravação. Lindo. Ele Muito sempre. Ele é muito lindo. Eu faço corte dele para posso colocar lá. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a ter um grande problema, porque assim, cara, eu vou fazer uma pós-graduação já na gaveta, não vai sair nada daqui. Eu parei a pós no meio. Assim, cara, não, parei a pós no meio. E aí começou a me dar uma crise existencial. Falei assim, caraca, meu, eu tô saindo da veterinária, sabe? Eu tô rasgando meu diploma para virar decisora, sabe? E eu falei assim, cara, até quando que eu vou virar adestradora, né? Porque, porra, a gente precisa do físico no adestramento. Quem trabalha com adestramento sabe muito bem disso. E eu fiquei muitos anos. E aí começou a rolar a oportunidade. Eu via, né? Que eu sempre falo aqui que muitos problemas não era somente o adestramento que trabalhava, precisava de uma intervenção medicamentosa, mas não, eu não ouvia veterinário comportamentalista. Não tinha na época, gente. Não tinha, sabe? E eu fui que eu falei, eu comecei a garimpar o lugar, comecei a abrir uma matagal para botar essa área da veterinária comportamentalista. Eram pouquíssimas pessoas que falavam sobre isso. E foi aí que eu fui me atualizando, trabalhando, fui garimpando muito para chegar onde eu tô. Mas muitas vezes, o que eu fiz? O adestramento, para mim, era o meu ganho no começo. E a veterinária comportamental não era. Quem me conhecia como veterinária comportamentalista, todo mundo chamava de tia do adestramento, sabe? Eu coloquei um pouquinho abaixo, não desmerecendo o trabalho dos adestradores, tá? Não estou desmerecendo isso. Sim. Mas eu não sentia. Oi? Não, pode continuar. Então, eu não estou desmerecendo o trabalho dos adestradores aqui, mas eu não me sentia veterinária. E aí, teve um certo momento que eu comecei a meio que a ascender aí nessa área veterinária, né? E aí eu comecei a parei completamente o adestramento, mas eu parei no sentido de não pegar clientes. Os clientes ficaram. E, Roberto, eu posso falar? Todos os meus clientes eu vi morrer de feliz.
Porque assim, os tutores aí queriam parar, eu falei assim, cara, não, ele ama, sabe? Tipo, tiveram cachorros que estavam esperando eu chegar para eles morrerem no meu braço, sabe? Nossa, Era uma coisa tão bonita, sabe? Era um vínculo tão grande que eu tinha com eles que eu não podia parar de uma hora para outra. E hoje eu não tenho mais por eles terem morrido, você entendeu? Porque foi uma vida inteira que eu tive com eles. Eu peguei já. Eu peguei peguei caso de filhotinha de 60 dias e foi morrer com 10, 12 anos comigo. Sabe? bastante tempo, hein? Eram, eram vidas, né? E aí, graças a isso, que eu comecei a mudar a minha carreira. Mas não foi uma coisa fácil. Não foi uma coisa de uma hora para outra também, sabe? Então, assim, são starts que acontecem na nossa cabeça, onde falando assim, cara, eu não tô contente aqui, É, sabe? Eu posso estar ganhando muito bem, mas eu não tô contente nessa área. É a hora que você precisa pensar no que te motiva para você levantar no outro dia, para você acordar e ficar satisfeita com o seu trabalho, né? é o desconforto, né, que eu te Exato, disse no início, né? Acredite no seu desconforto. exatamente. O sim, ele é muito claro, né, Kátia? Quando você está com dúvida, quando te gera. O sim, ele é muito direto. Pois é. E assim, às vezes a gente acaba burlando muito, né? A gente até pode falar aí, dando um paralelo com relacionamentos. Às vezes o relacionamento não tá nada bom, você tá lá empurrando com a barriga, Tá só tentando, sai do né? relacionamento, você percebe, puta, por que não sai antes, cara? Exatamente, você vê o comportamento humano, o quanto está ligado a tudo isso, né? Casamentos falidos e que você está lá, tá tentando, e quando acontece, que foi o que aconteceu com você, porque, Kátia, cá para nós, a mudança, a saída da zona de conforto, ela gera muito medo, ela gera muita insegurança. Certeza, certeza. Né? E o que a gente precisa é ter coragem. Só que a gente tem que. Não pode deixar o desconforto tomar conta até do seu corpo, parte hormonal, enfim, você precisar ficar doente para ter coragem e mudar. Não, e outra coisa, e assim, o medo de uma área, pensando aqui, né? Você saindo da clínica e migrando totalmente para a área da veterinária comportamental. O medo do novo. Falei assim, cara, eu nunca vi nada. Eu nunca trabalhei com psicofármaco, eu nunca trabalhei com etologia. Cara, como que eu vou conseguir lidar com essa situação? Meu, mas mesmo com conforto, você foi lá e fez acontecer. Né? Você entendeu o medo, a insegurança de colocar em prática 6 cursos que eu estava fazendo? Você fala, cara, quem que me ajuda? Quem que me socorre? Eu tenho uma pessoa que me pediu estágio, está no 2º ano de universidade, eu fiquei muito feliz, fiz quando for atendimento presencial, eu levo, né, para acompanhar. Quem que te dá a mão, né? A gente tem aí a nossa situação da especialização, né, das horas aí que a gente precisa comprovar de estágio. Quem que dá a mão pra gente aí? Quem que vai te dar a mão? Você vai dar a mão pra gente, eu tenho fé. Mas é um mentor, né? Você precisa de um mentor que te direcione. E aí eu não jogo confete no seu curso por acaso. No FCPA eu me senti acolhida, falar assim, vem cá, vai e traz o caso aqui que a gente vai conversar. Que bom. Né? Então, e Kátia, voltando aí um pouco do início da nossa conversa, você comentou, a gente comentou da nossa aula de floral, homeopatia.
quando você me chamou para fazer as aulas aí, por exemplo, o receituário azul, né, que é uma dúvida cruel aí, qual que é o passo a passo? Você percebe, quando eu falo da prática em si, qual curso, desses cursos que eu fiz, nenhum me ensinou, olha, você faz isso, você entra em tal site, você faz tal login, você faz não sei o quê. Então, assim, não só da parte comportamental, mas da parte burocrática, da parte aí de outros linhas de tratamento, da parte de enriquecimento ambiental. Não tem outro curso que te ajude dessa forma. Que bom. E assim, engraçado, Roberto, você falando aí, pela aula que você fez de entrar, acessar o Gov, acessar o mapa, essas coisas, pela sua dificuldade em ter algum curso que te desse isso, você fez o que você gostaria que as pessoas tivessem te ensinado, da forma como que tivessem ensinado, não foi isso? Foi. Na verdade, Tá. eu me lembrei, eu assisti a aula do mapa, tal, não sei o que, eu já tinha o número do mapa, mas eu estava com dificuldade em tirar o receituário azul, né? Que para comprar na farmácia humana, a nossa prescrição, o cliente precisa. E como eu estava fazendo o processo do receituário azul, daí você vê, como que eu posso dizer? Uma forma de ajudar, o que eu tinha para ajudar também o grupo? Eu acho que eu mandei mensagem para você, para a Catarina, que a gente fala um pouco da Catarina, né? Mas ela faz parte aí do nosso grupo, ela é a pecinha, né? Exato. Atrás aí das telas. Atrás da Kátia. Gente boníssima. Eu fiz assim, olha, eu estou fazendo o processo, eu não sei se você vai lembrar disso, foi com você. Você quer que eu tire foto do passo a passo e te mando e você faz um material? Né? E talvez aí tenha surgido a ideia do convite para fazer as aulas. Eu não me lembro se foi isso. Eu também não vou me lembrar, Roberta, para falar a verdade. É tanta coisa que passa na cabeça. Mas é uma forma de trocar de tudo que eu fui beneficiada. Por que não beneficiar de tirar fotos aí do meu passo a passo, de falar em qual órgão eu fui e de que forma, né, que foi feito esse receituário azul, que é uma coisa que gera muita dúvida, né? A gente tem bastante dúvida aí com o pessoal, né? Bastante dúvida. E, assim, depois que você fez a aula, a atualização dessa aula, inclusive, pouquíssimas dúvidas começaram a surgir. É verdade, é verdade. Mas não precisam ter suporte, entendeu? Então, graças à sua aula que o pessoal está super bem aqui também com relação a isso. Roberta, tem alguns comentários? Eu queria falar um pouco aqui. Deixa eu ver. Tá, eu não consigo ver. Deixa eu falar aqui desde o começo. Vamos lá. Aqui. Forense digital. Eu cuido de animais alimentados em minha chácara. Somando gatos e cães, são 97. Infelizmente, não consigo dar carinho a todos. Vieram de resgates das ruas e de abandonos. Embora tenha cuidado de veterinário, não sei se são felizes. Aí precisa variar muito a parte do bem-estar, né? E geralmente animais que têm uma população muito grande também acabam tendo problemas de comportamento, né? Assim, super compreensível o fato de resgatar esses animais e tal, mas às vezes uma orientação aí de um veterinário, de um comportamentalista, para ter mais melhor aí a questão do manejo, de como que pode ser trabalhado enriquecimento ambiental, atividade, mesmo que seja um pouco mais limitado pelo excesso de população de animais, isso pode acontecer. Bem-vindo, né? E até o fato de estar numa chácara, isso é muito positivo, né, Kátia? A gente tem animais aí confinados em baias, né, de resgate. Os protetores estão lotados, né, Kátia? Sim, sim.
sim. né? Mas é uma forma de pequenas alterações que podem ser feitas lá no ambiente dele, a gente consegue melhorar a qualidade de vida dos bichinhos lá, né? Sem dúvida. Lepe, Lepeti, Steph, desculpa, não sei se eu falei direito. Meu TCC foi sobre comportamento pós-pandemia em cães e, de fato, teve aumento de sinais de ansiedade no período de retorno das atividades sociais. Se a gente for um pouquinho mais a fundo, vai ter mais do que ansiedade. É feio, é feio. E vou deixar claro, os casos são subdiagnosticados tanto dentro de casa quanto pelos nossos colegas. Exatamente, exatamente. E a gente não pode esquecer que os cães de pandemia, eles, não, eu falo que tem cães e gatos. É, Eles estão por volta dos seus 5 anos de idade, né? Porque foi é. 2020, estamos em 2025. Não pode esquecer também. Isso é importantíssimo. Por exemplo, quando a gente faz uma comportamental, a análise comportamental, isso é fundamental a gente saber se é um filho de pandemia ou não, né? O Cláudio. Tanto é que a gente apelidou como cães de pandemia, né? Cães e gatos de pandemia, né? Eu falo que é filho de pandemia. É. O Cláudio, acabei de sair dessa crise de querer sair da veterinária. Decidi migrar de área, sair dos plantões para ter mais tempo com a minha família, com a minha filha que nasceu, e tentar uma área para uma melhor remuneração. Cláudio, se você está na live ainda, eu acho que seria interessante ver qual área você era e qual área você foi, né? E se tem uma oportunidade de você conhecer uma área nova também. Sim. Né? E, enfim, é isso, Roberta. Você tem mais alguma coisa para você falar aí? Então, Ô, Kátia, eu peguei um dado sobre crise de saúde mental, né? O INSS nunca teve tantos pedidos de afastamento aí dos cargos, né? De quem é registrado aí por conta de problemas mentais, né? De depressão, ansiedade, enfim, tudo que envolve. Então, assim, eu deixo um alerta, né? Se isso está acontecendo com as pessoas, são as pessoas que cuidam dos pets. E esse vínculo, né? A gente tem o nosso vínculo aí tá se aproximou demais, né? A gente mudou demais o jeito que a gente cuida. Então, assim, a nossa saúde mental, a saúde mental do tutor está diretamente ligado à saúde mental do pet que está dentro da casa dele, né? O ambiente da casa dele, a forma que ele está, se é estressante, se não para se atentar, né? Não é só água, comida, banho né? Toda semana eu levo no banho tosa, come ração de qualidade, mais do que nunca a gente está falando da importância da saúde mental, sim, né? Então, que estende muito aí para os nossos pets e para os nossos colegas, né? Se atentar a recidivas, coisas que estão voltando para a clínica, coisas. Liga, tem nosso contato, a gente é super aberto para. Poxa, eu estou com um caso assim, assim, tirem dúvidas. Né? Será que pode estar alguma coisa ligada? Poxa, é um trabalho em conjunto aí junto com o clínico que está na lida aí do dia a dia, né? sim, sem dúvida. E, Roberta, eu não sei se você tem. Eu não tenho dados, tá? Eu estou falando isso por eu ver bastante aqui no Instagram, mas a taxa de vídeo entre veterinários é muito alta. Cara, imagina isso. Porque assim, eu acho que eu penso aqui, né? Uma grande responsabilidade, primeiro, a gente cuida dos nossos animais. A frustração de você não conseguir, sei lá, fechar um diagnóstico ou trabalhar da melhor forma com aquele animal, por falta, primeiro, falta de
de acesso a equipamentos, porque muitas vezes a gente trabalha em lugares que não tem uma tecnologia muito boa, né? Já fiz estágios em lugares que, pelo amor de Deus, a gente tinha que lavar o equipe e utilizar, tá? Uhum. Falta de financeira do tutor em bancar melhor tratamento para o seu animal também, né? E, sei lá, às vezes denúncias, enfim, são tantas coisas que a gente trabalha, que a gente passa no nosso dia a dia, e a taxa de suicídio é altíssima. É uma das profissões que tem taxas mais altas, né, de suicídio. E aí você vê a parte, a saúde mental dentro da veterinária, o quanto está precária, né? Aí por N motivos, a rotina exaustiva, a parte emocional de ver um cachorro maltratado ou de saber que tem condição de fazer um tratamento e talvez a parte financeira do tutor impeça, o emocional do veterinário numa eutanásia, né? Muitas vezes, tá acostumado a fazer, não, né? Então, veja a balança, né? Os sobes e desces aí que um veterinário que está na lida aí sofre, né? E assim, muitas vezes sofrendo tudo isso, sendo mal remunerado, estando ausente da sua casa, da sua família, não tem qualidade de vida, né? Então, volto a dizer, inclusive tem um grupo de palestras que fechou um grupo muito rápido de apoio emocional para o veterinário clínico, né? Nesse caso foi veterinário clínico. E assim, existe luz no fim do túnel, não está bacana, gerencie, né? Faça, sinalize, faça um gerenciamento aí para você estar mudando o quanto antes. Porque, assim, a gente precisa pesar o que vale a pena, o que faz sentido para a nossa vida. Exatamente. E aqueles Né? exaustivos de 12 horas para você ganhar 120, R$ 150. Tá? Tá absurdo, Kátia. Tá absurdo. E daí a gente tem N coisas, se a gente falar de ética na veterinária, né? E, olha, tem tanta coisa que judia da nossa classe e nós somos culpados, né? Na grande parte aí. Então, assim, procure, se é a sua carreira de coração, se você ama o que você lá se formou, existem outras possibilidades. Hoje eu vivo uma rotina, Kátia. Você vai achar engraçado para você ver como a gente é normal a gente estar no automático. Semana do carnaval, eu fui para o interior, combinado de voltar na quarta ou quinta-feira de manhã. Na sexta-feira, eu tinha uma consulta online, uma consultoria online, que era uma teleorientação. Vambora, vambora, vambora. Daí meu marido fez assim, Roberta, mas você pode fazer daqui, é online, né? Então, fiz, pode fazer daqui, né? A internet ela está livre e liberada para todo mundo, então eu posso fazer daqui. Mas olha só, você vê no automático, né? Não, preciso trabalhar, preciso voltar para casa, tipo... Eu preciso estar lá no meu escritório com a minha tela, né? Opa! Liberdade territorial, gente. Olha que delícia, no meio aí, né? Acabou de começar o ano, a gente voltou de férias, tirei uma semana no interior. Então, isso faz bem, a gente volta energizado, a gente volta com vontade. Esse tempo também ele é muito importante. Então, assim, é muito importante a gente pensar na nossa qualidade de vida. Né? E eu tive a sorte do comportamental me proporcionar isso. Que bom, bom ouvir. Hoje, por exemplo, eu tenho
muito mais qualidade de vida. Hoje eu posso ter 3 animais onde eu consigo estar com eles, você entendeu? Porque se eu tivesse a rotina de clínica veterinária antigamente, eu morando sozinha, com 3 animais aqui dentro de casa, o que eu ia fazer com os coitados? Eu ia só sofrer, né? Hoje, então, assim, a minha, minha rotina, por exemplo, de manhã é para mim. Então, eu faço a meditação, eu vou para a academia, depois eu volto, começo a trabalhar, claro, começo a trabalhar, eu faço os meus conteúdos aqui no Instagram também, eu preciso trabalhar com isso também, mas eu consigo marcar depois de todos os meus das minhas tarefas, né, que eu coloquei na minha rotina, porque isso para mim é qualidade de vida. Exatamente. Isso, em nenhum momento eu vou conseguir tirar isso. Então, eu estou muito saudável, eu estou muito ativa, eu estou mais com os meus animais. Então, eu consegui ter essa qualidade de vida onde plantões eu não tinha. Trabalhando dentro de uma clínica veterinária, você tendo que ficar lá o tempo exato, eu tinha, né? Sendo que uma consulta, com certeza eu vou ganhar muito mais do que você ficar lá o dia inteiro lá fazendo o que eu tenho que fazer, enfim, né? Então são coisas. É exatamente isso. É exatamente isso. Tem coisas que não tem mais negociação. Exato. Exato. Né? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Exatamente. Roberta, cara, de novo, muito obrigada. Olha lá, então, eu chamo de liberdade, fantástico. Essa daí vai passar por uma transição de carreira logo, logo. Exatamente. É aquela coisa assim que, cara, dá um medo, dá um medinho de você mudar de carreira, mas assim, cara, quando você muda e você percebe, fala assim, nossa, olha o que eu tava. Eu deixei de aproveitar porque eu entrei antes, né? Cara, é assim, é importante falar que tudo tem um porquê, eu acredito muito nisso. Eu precisei dessa experiência na clínica, que eu utilizo muito hoje, como você, tanto da clínica quanto a parte de adestramento. Hoje, o comportamentalista que tem a parte de adestramento, eu tiro meu chapéu, porque eu não tenho o mínimo de tato, de lida para adestramento. Mas a gente sabe que a gente utiliza nos nossos tratamentos a indicação para o adestramento, né? Então, você percebe que tudo agrega, tudo é um processo, tudo tem um porquê. E a gente não perde as experiências, né, Kátia? Não. Então, chegou o momento, né? Então, foi no momento correto, tinha que ser dessa forma. E que bom que a gente conseguiu isso. Eu comentei com você que eu fui escrever, e só de escrever e relembrar a parte da dúvida, do desconforto, começou a me gerar assim, porque não tem como não reviver, escrevendo, falar, ai, me dá um mal-estar. E o final da minha escrita é assim, passou, mudei e passou e está tudo bem, eu não me arrependo de nada. Né? Isso é muito bom. Que legal. Que legal. Prazerzão falar com você. Ficamos 1h20 aqui conversando. Eu acho que a gente fala muito. Eu queria te agradecer por mais um convite, pela live, por toda a oportunidade que você me dá, por tudo que você e seu curso significa na minha vida profissional. Hoje, um pouquinho sabendo o que aconteceu no seu pessoal, acaba sendo algumas coisas muito parecidas. E, assim, muito feliz de ter conhecido você e seu curso, Kátia. Obrigadão, Roberta. Nossa, eu que agradeço. Eu agradeço pela confiança de você ter entrado e eu fico muito feliz pela pecinha que estava esperando aí para encaixar e você conseguir mudar o rumo aí da sua carreira. Fico muito... Você me tira da zona de conforto, Kátia. Isso me irrita um pouco. Não, assim, o que eu vou chamar assim o pessoal, então assim, clínico,
eu acho que todo clínico deveria fazer o seu curso, saber de comportamento. Quem está pensando em mudar, que não aguenta mais, faz também, né? Vai mudando gradativo, não quer dizer que você vai jogar tudo para o alto e vai viver só disso. Mas pense, é uma área que está em ascensão, não vai ser meu concorrente, não vai ser seu concorrente, a gente precisa de mais gente entendendo sobre comportamento, porque a coisa precisa ser divulgada. Então, assim, sem medo nenhum, eu falo para os clínicos, vem para a área do comportamento, por favor. É isso aí. A gente se ajuda. A gente se ajuda, não vira concorrente. Não, de forma alguma. Roberta, Então, tá bom. muito obrigada, viu? Mais Obrigada. eu vou pedir para você encerrar aqui, para eu encerrar aqui também. Tá bom. Um beijo. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Gente, muito obrigada para quem ficou até o final. Bom, falamos um pouco aqui sobre a nossa transição de carreira. Eu acho que todo mundo tem uma transição de carreira, todo mundo tem uma pontinha de dúvida. Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Sempre tenho medo. Tem sempre o lugar do desconforto, do medo do novo. Mas se essa live foi importantíssimo para você, às vezes é a semente que falta para vocês conseguirem ter um pouco de insight e conseguir fazer essa mudança de transição de carreira. Tá bom, gente? Eu agradeço muito pela participação de vocês. Sexta-feira vou ter outra live conversando com pupilos. E aí eu vou estar com uma outra mentorada também. E a gente vai falar sobre erros de comunicação de linguagem entre os nossos animais e a gente, tá bom? Então, fiquem aí. Sexta-feira, então, 8 horas da noite, eu vou estar aqui ao vivo com a Virna. E, gente, então, hoje ainda tem R$ 250 esperando aí de bônus, né? De desconto para entrar para o FCPA. Então, se você quiser fazer essa transição de carreira, quem sabe pode ser agora. Um abraço para vocês e até sexta-feira. Tchau, tchau.